nome é Rogério Salgado, eu sou poeta de Belo Horizonte. Estou aqui no segundo Encontro Nacional de Escritores da Paraíba, realizado pela UBE. E estamos aqui num bate-papo com a Ana Paula Generoso, nossa amiga, poeta também, mestranda em literatura brasileira. Mesmo? É isso mesmo, literatura brasileira. E vamos bater um papo com ela aqui. Acabamos de sair de uma palestra com ela. Ana Paula, a palavra com você. Qual foi o tema da sua palestra? A poética de Abdias do Nascimento. Quem foi Abdias do Nascimento? Abdias do Nascimento ele foi o fundador do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. Ele também participou, ele ajudou, né, na fundação do movimento negro no Brasil. Foi escritor, foi poeta e foi ator. Senador da República. Senador da República, foi deputado federal. Tudo bem. E eu vi que a temática que você abordou fala muito sobre Umbanda, Candomblé, Exu, Axé. Explica pra gente qual a relação dessa temática com Abdias do Nascimento. É por causa da África, da origem africana dele, como é que é? Bem, o Abdias, tanto o teatro dele quanto a poesia, trabalha com uma temática que é a religiosidade afro-brasileira. E a religiosidade afro-brasileira ele vai estar envolvendo com o candomblé, que é a busca, né, no caso, que ele faz esse resgate dessa religiosidade afro-brasileira trazendo as figuras dos orixás, que um deles é o Exu, que vai ser sempre aquele que é o que faz a passagem. Ele é responsável por fazer a conexão entre a conexão entre o lugar, porque fugiu o nome da palavra. Pois não, tudo bem. Onde ficam os orixás com os seres humanos, no caso, essa parte terrena. Então ele é o homem da encruzilhada, da passagem. O Exu, né? Tá. E essa temática é muito presente na obra de Abdias do Nascimento? É muito presente. Tanto as poesias do Abdias, ele vai trazer essa temática, né, religiosa, não só o Exu, que ele abre o livro dele, Axés de Sangue, com Padedê de Exu, libertador, Padedê de Exu, e ele vai trazer também dentro do teatro, que é o sortilégio, que ele também trabalha, que no caso do teatro do Abdias, ele vai ser realizado, é uma peça que é realizada dentro de um terreiro de candomblé. Entendi. E aí o Exu, ele vai ser tanto que vai iniciar, quanto vai ser o responsável pelo personagem principal. Tá. E como é que foi a vida dele? Ele nasceu onde? Ele nasceu em Franca. Aonde? Em Franca. Franca, São Paulo? São Paulo. São Paulo, né? Em 1914. 1914, E faleceu o ano passado, em 2011. 2011. Em maio de 2011. Maio de 2011, né? E além da atuação sempre presente no movimento negro, ele também parece que teve uma militância política muito importante, né? Foi membro do PDT de Brizola, né? Isso esteve junto com o Brizola na campanha. Sim. Como é que você vê essa situação dele política e tal? Porque chegou a ser senador da República, deputado federal e senador, né? Como é que você vê isso também? Olha, eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Primeiro pela evolução política do Abdias, né? Porque o que aconteceu? Ele, por ter sido exilado, voltado, justamente por trabalhar essa questão do negro no Brasil, ele ter tido a oportunidade de ter um movimento político
ir a Brasília, ser deputado, depois senador, também ajudou muito, porque ele permitiu que abrisse um espaço para o negro que até então não havia. Você diria que algumas conquistas que o negro obteve nos últimos dias foi graças à participação dele no início, que ele começou a reivindicar uma série de questões, né, que hoje o negro conseguiu, né? O Dia da Consciência Negra mesmo, dia 20. É dia 20 de novembro? Dia 20 de novembro. 20 de novembro. O Abdias foi um dos que fez que lançou esse dia, né? Assim, promoveu a afirmar esse dia do dia 20 para haver essa celebração, senão não havia. Tá. Mesmo sabendo a resposta, por que Abdias do Nascimento? Por que você escolheu ele como tema? Ah, para poder estudar? Bem, alguma coisa particular sua ou apenas de você? A história, a forte história que ele... porque você não tem uma cor negra. Você não tem uma cor negra. Então... Bem, primeiro, o Abdias eu conheci ele através do teatro, né? Desse teatro experimental do negro. Segundo, eu trabalho com discussões em cima de preconceito e racismo no Brasil, na nossa sociedade. E ele foi um tema que eu descobri na literatura. Depois eu fui conhecendo fui reafirmando e reconhecendo o Abdias nesses outros âmbitos, como político, intelectual e formador de opinião também. Tá. Né? E acabou que assim, eu me apaixonei pela obra dele e pelo resgate que ele faz de uma cultura africana dentro da cultura brasileira, que é algo que perpassa toda a nossa cultura. Sei. E que acaba que é marcante e que às vezes a gente não percebe a presença dessa cultura ali. Tá. Então foi por isso que eu resolvi trabalhar com ele. Agora eu acho importante você ter buscado, né, fazer esse trabalho com ele, porque a história às vezes é muito injusta e precisa desse resgate. Eu cito, por exemplo, Adão Ventura, que para mim foi um dos maiores poetas negros desse país, que escreveu uma grande obra-prima que é A Cor da Pele. E, no entanto, dia 12 de junho, dia dos namorados, estará fazendo 10 anos da morte do Adão e ninguém lembra mais do Adão, nem os próprios amigos dele. Lembra sim. Por exemplo, no meu caso mesmo, e até quando eu falo assim, ninguém, eu estou falando a grande maioria. Quem foi Adão? O Adão Ventura, ele é um poeta, e ele foi, né, um poeta. De onde? Qual é o lugar que ele é? Ela do Cerro e morou em Belo Horizonte. Do Cerro aonde? Qual estado? Não, no Cerro. De Minas Gerais. Minas Gerais. Ah, tá. Tudo bem, falou. Morou em Belo Horizonte, né? Tá. E você mora onde? Eu moro em Belo Horizonte. Também, né? Tá. Pois não, mas apesar, você ia falando? Fala. Porque assim, o Adão, ele tem um espaço muito grande. Abriu demais o espaço para o Adão, os poemas do Adão hoje em dia. O pessoal trabalha muito, tem muita gente que faz até pesquisa em cima do Adão. Tá, vamos voltar ao Abdias. O Abdias, então. E como é que você vê esse convite que foi feito a você de Belo Horizonte para você vir cá fazer uma palestra sobre Abdias Nascimento aqui na Paraíba? Como é que você vê essa participação sua nesse encontro de escritores? Eu acho que foi muito importante, porque abre um espaço primeiro para a temática, que é essa discussão uma discussão do negro, do papel do negro numa sociedade, dessa capacidade do negro também de escrever literatura, de ter uma participação, de ter uma movimentação de alguma maneira.
Tá certo. Isso é abrir um espaço. Tá. Para encerrar então, repete seu nome e fala o e-mail e telefone, a pessoa que está te assistindo na internet, se interessar pelo tema Abdias Nascimento, como é que faz contato com você? Tá, meu nome é Ana Paula, né? Ana Paula Generoso. E meu e-mail é paulagneroso@yahoo.com.br. Tá certo. E o celular não tem contato? Celular tem. Qual o DDD? DDD 31 83. Agora o meu celular. 83476339. Tá, então qualquer informação sobre Abdias Nascimento você tem condição de dar. Você sabe dizer se estão se mobilizando para fazer algum memorial? Tem o IPAFRO, que foi fundado pelo Abdias. Como é que é o nome? Chama IPAFRO. IPAFRO. IPAFRO, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Foi fundado. Fica onde? Que lugar? No centro do Rio lá? Deve ser, né? Não sei o lugar exato. Sei, tá, mas conclui. Mas você tem o IPAFRO, que foi fundado pela esposa dele e por ele. Ah, tá. Tem um acervo imenso sobre o Abdias, sobre o movimento negro, sobre as obras do Abdias, sobre essa percussão, sobre o espaço dele. Ah, tá. Tá bom então. Tá, eu agradeço a você, tá? Isso. Depois vai editar isso aí, você vai dar. Bom, nós estamos encerrando então essa entrevista que fizemos com a ilustre professora e conferencista aqui no segundo encontro de escritores da Paraíba, organizado por Ricardo Bezerra. Estamos aqui participando da entrevista não só o Rogério Salgado, do Pelô Poético de Belo Horizonte, né? Mas também estão aqui assistindo Dona Zenaide, a nossa companheira Nilza lá de Mato Grosso também, pode filmar ela lá, ó, Mato Grosso, e o pessoal que está participando do evento ali tá também. Então tá, obrigado então agradecemos aqui para o YouTube e na internet. Obrigado.